pessoal, tudo? Oi, pessoal, estamos fazendo um podcast Inclusão é da Questão. Prazer, eu sou a Fer. Obrigado porque já chegamos a 1000 inscritos no canal do podcast Inclusão é da Questão pelo YouTube. E agora a meta é chegar a 1500 e 2000. Então eu conto com você, com o teu feedback, com a sua audiência. Vai lá, já aproveita e dá aquele like no canal, aquela força e compartilha com todo mundo. Porque inclusão é a questão. A gente tem que ir para fazer uma sociedade mais inclusiva. Então, quanto mais conhecimento tiver, melhor. Mais a gente vai conseguir evoluir quanto sociedade, quanto pessoa. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma convidada aqui maravilhosa que a gente vai conversar justamente sobre isso. Mas, antes de mais nada, não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que fazem 2 anos que a gente está junto. Obrigado por acreditar no nosso podcast, no poder da inclusão de cada um, porque sem vocês eu não estaria aqui trabalhando com dignidade e levando conhecimento, inclusão para muitas pessoas. Um grande beijo a todos os apoiadores que acreditam nessa causa também, tá bom? E antes de mais nada, eu quero, para começar esse bate-papo leve e gostoso, com muito conhecimento, eu quero falar uma poesia. Hoje não é minha não, hoje é do Poleminski. Alguém parou para ver o mar, mas ninguém parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Tá bom? Eu acho que diante de tanta coisa, ninguém mais para enxergar. As pessoas veem, mas não enxergam. A gente precisa enxergar mais, né? E por isso mesmo que hoje eu tô aqui, a Rodicléia aqui, secretária da mulher, da pessoa com deficiência daqui no município de Rio Preto, da igualdade social, né, Rodicléia? Fala aí, querida. Um beijo, boa tarde. Boa tarde, Fer. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer você, o seu trabalho, a sua Obrigada, equipe, mãe. e a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho maravilhoso da Secretaria da Mulher. Afinal de contas, a gente não tem que só enxergar, a gente não tem só que ver, a gente tem que enxergar, né? Então, eu fiz essa poesia justamente pensando em você, né? Que a gente não tem que ver, a gente precisa enxergar e fazer algo, né? Exatamente, a gente colocar, principalmente assim, com o poder público, né? Com certeza. Que tem esse poder Com mesmo certeza. de sugerir, né? Com De certeza. sugerir, de pôr em Com prática certeza. e olhar para, na verdade, não olhar, né? Enxergar, Enxergar. em especial aqueles que mais precisam, né? Do E, apoio aí do com poder certeza, público. com certeza. E como é que tá? O que você como secretária, como é que tá a demanda lá, as coisas, o que oferece? O que você pode contar pra gente dentro da secretaria? Olha, a Secretaria da Mulher, a Secretaria, nós temos 2 departamentos. Aham, O Departamento da Pessoa com aham, Deficiência e o Departamento da Igualdade Racial. aham, A Secretaria da Mulher trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. aham. E olha que interessante, de janeiro, desde quando começou a nossa gestão, até abril, nós tivemos mais de 2.000 casos de mulheres vítimas de violência doméstica na cidade de São José do Rio Preto. Só no cidadão. Só na cidade de São José do Rio Preto. Meu pai. Nós tivemos mais de 600 medidas protetivas expedidas pela Vara de Violência, né, da Família. Nós tivemos muitos casos e às vezes reincidentes dessa violência. Aham, Então, para isso, a Secretaria da Mulher, ela acompanha essas mulheres, tem todo um trabalho voltado para assistência a esse público, tá? aham, Nós temos na Secretaria da Mulher 2, que nós chamamos de CRAM, Centro de Referência ao Atendimento à Mulher. aham, O CRAM, um deles fica na Zona Norte, ali na Avenida Mirassolândia, aham, e o outro fica aqui na Secretaria mesmo, na Rua aham, Bernardino de Campos. Ali aham. nós temos assistentes sociais e psicólogas que fazem o primeiro atendimento a essa mulher que foi vítima de violência, Fer. Aham, Como que nós recebemos essas notificações? aham.
Nós recebemos por meio da DDM, Aham. a mulher vai para a delegacia da mulher, que Aham. hoje funciona 24 horas, e Que lá é feita a notificação, Aham. e aí nós temos lá mesmo na DDM um CRAN, né? Ou Aham. seja, temos uma assistente, uma psicóloga, que elas também fazem esse acolhimento a essa Aham. mulher. Temos hoje uma casa de acolhimento que nós chamamos de casa-abrigo. A Aham. casa-abrigo é uma casa sigilosa, é uma casa para as mulheres, abriga até 5 mulheres com os filhos, desde que menores de 17 anos. Aham. São essas mulheres que elas não têm uma rede de apoio. Então, às vezes, eu sofri violência doméstica, familiar, e eu Aham. não tenho um pai, não tenho uma mãe, não tenho alguém com uma casa para onde eu ir. Então, essas mulheres, elas são acolhidas lá. Na Aham. nossa casa-abrigo, que como eu disse, é sigilosa, nós temos assistente social, temos Aham. psicólogo, temos uma cozinheira, Aham. temos educadores sociais, Aham. temos também uma motorista que é responsável por levar as crianças, caso a mãe tenha filhos, Aham. fazer toda essa articulação com a rede, com a Secretaria da Educação, Aham. para que a criança não pare os estudos Aham. e ela continue aí frequentando a escola mais próxima à casa de acolhimento nossa. E até quando ela fica lá? Ela Quando a pode, mulher fica até lá? quando nossas técnicas, quando nós conseguirmos articularmos para ela um lugar seguro. Então, às vezes, a mulher ela sofreu violência Aham. e só que a família dela é lá de São Paulo, Aham. ou a família de Rondônia, de outro Aham. estado Aham. também, né, bem distante. Aham. Aí o poder público, ele Aham. já articula, Porque inclusive, pela exatamente, para levar de volta essa mulher para o espaço dela. Que Então, ela bacana. pode ficar na casa por um tempo indeterminado, Aham. até que nós consigamos, assim, Relocar articular, ela. relocar ela. Que Exatamente. bacana, que Muito bacana. bom. Que bom. É um serviço maravilhoso, né? É um serviço maravilhoso e vem do poder público. Que bom. Aliado à Secretaria da Mulher, nós temos os 2 departamentos, o da pessoa com deficiência. Aham. Hoje, o departamento da pessoa com deficiência, Aham. nós atendemos, por exemplo, mais de 400 surdos na nossa central de interpretação de Libras. Aham. Temos 2 intérpretes de Libras que fazem um atendimento a essas pessoas Aham. em loco. Aham. Elas vão ao lugar, às vezes Aham. a pessoa está com problema no banco, Aham. então liga para a A Emily, secretaria a sim. Emily continua lá ainda não? A Emily, A Emily Emily, Ribeiro? não, Ou acho que não? não, Porque não. ela ajudava também nessa parte. Ela ia nos hospitais acompanhar os partos quando a mãe ia ter bebê. Ah, É. tem uma Eu não intérprete sei se de ela Libras continua. que é lá da saúde. Será que agora Aham. eu não sei se é a Emily? Então, eu não sei porque como houve troca de gestão, ela pode sair, mas a Emily ia acompanhar os partos das mamães surdas lá. Ah, É entendi. legal. Temos na saúde também uma intérprete, né? Aham. Esses mais de 400 surdos que são assistidos pela nossa secretaria, Fer, é um trabalho muito bonito, porque, como eu disse, elas vão até o local, Aham. ou eles vão até nós, e nós, as intérpretes, elas nos ajudam, né? No Aham. sentido, às vezes, é a questão de aplicativo, Aham. e também elas vão até as empresas, Aham. porque nós temos o nosso balcão, né? O nosso emprego apoiado. O emprego apoiado. Exatamente. Então, nós já estamos no 9º balcão da empregabilidade. Aham. O que significa isso? São empresas Aham. parceiras da nossa secretaria Aham. que se candidatam, abrem vagas para as pessoas com E deficiência. tá funcionando? Muito. Nós já estamos, olha, o último balcão nós tivemos 13 empresas. Para você ter ideia, Aham. nós temos empresas grandes que têm 20 surdos, que vão pessoas autistas também, Aham. sabe? Aham. Então, o que nós estamos fazendo como departamento Aham. da pessoa com deficiência? Eu, juntamente com a equipe, né, alguns membros do departamento, nós estamos visitando novamente essas empresas parceiras Sim. e também
indo às empresas que são novas, que não são parceiras, mostrar o nosso trabalho, falar sobre a importância de dar essa oportunidade, né, para a pessoa com deficiência, para que elas consigam aí, queiram, né, aderir ao nosso programa. Porque tem muita empresa ainda que prefere pagar multa do que ter a pessoa com deficiência ali, né? Exatamente. E isso me dói muito. Eu passei por isso. Eu levei todos os currículos em várias empresas e o pessoal não quis. Não posso entregar você porque você tem um pouquinho de dificuldade de fala. Não posso entregar você porque onde você vai trabalhar não tem elevador. Então, são N barreiras que as pessoas colocam para não dar oportunidade de trabalho. E isso eu fico muito triste. Mas eu espero que você consiga fazer um grande trabalho lá com as pessoas com deficiência. Porque a gente precisa ser visto, a gente precisa ser ouvido. Sim. E o que eu tenho percebido, Fer, em relação a essas empresas que nós estamos visitando? Existem muitas empresas que, além que elas não vão se adequar a essa lei de cotas só pela questão da exigência. Então, nós sabemos que a lei 8.213/91 é a lei que exige, né, que pelo menos as empresas com 100 funcionários ou mais, é a lei que exige que as empresas contratem de 2% a 5% dos seus funcionários que sejam PCD. E o que nós temos percebido como secretaria? Muitas dessas empresas parceiras, além de elas estarem preocupadas em cumprirem a cota, elas também estão fazendo ações dentro da empresa, respeitando as limitações de cada deficiência, de cada pessoa com deficiência, mas proporcionando maneiras para que essas pessoas elas consigam se destacar, se ascender dentro da empresa. Que bom. Então, baseado nisso, é que nós, recentemente, o vereador Abner Tofanelli propôs, que da hora. Propôs um projeto de lei que vai ser apresentado à Câmara, né? Provavelmente na semana que vem, para criarmos uma espécie de um selo da empresa amiga PCD. Que legal! Os critérios estabelecidos serão criados, né, pela nossa secretaria, que legal. Mas para fomentar ainda mais as empresas a aderirem a esse programa. Quero trazer o Abner aqui. Com certeza ele virá. Você faz essa ponte? Posso fazer a ponte para você, vai ser um prazer. É muito importante ter esse selo da inclusão. Amigo da inclusão. Amigo da inclusão. Eu acho muito... Olha, tô se emocionando. Que legal. Fico feliz. Ele virá, com certeza. Eu só quero que fomente mais. Que isso que é importante. Fomentar cada vez mais para que todos consigam o seu lugar ao sol. Exatamente, Fer. Então... Fala mais o que tem, o que você gostaria de falar mais aí? Eu gostaria de falar... Tem esse caderninho aí, o meu caderninho é o norte, para que eu não me perca diante de tantas coisas boas que eu tenho que falar sobre essa secretaria. Pode falar. Para começar, eu quero falar assim, né? Eu cheguei à Secretaria da Mulher, da Pessoa com Deficiência e da Igualdade Racial, e eu que me considero uma pessoa letrada, professora como você, com muito orgulho, leio muitas coisas e eu mesma não sabia com propriedade da riqueza desse trabalho que é feito lá. Que linda. Então, assim, as pessoas maravilhosas, porque nós começamos a nossa gestão em janeiro, pensando assim, como que nós temos que cuidar de quem cuida. A nossa secretaria, eu falo que é a secretaria mais sensível que existe. Todas as demandas ali, sejam relacionadas ao preconceito, à pessoa com deficiência, ou em relação à cor da pele, ou em relação à etnia. A ser tudo mulher. Isso, ao fato de ser mulher, o preconceito de gênero. Tudo isso ali, para você trabalhar ali, você tem de ter muita sensibilidade. E ali... escuta. Exatamente, uma escuta muito ativa. E ali são mulheres guerreiras, são mulheres que nós temos a nossa vida fora dali, nós temos os nossos problemas pessoais, temos as nossas demandas, temos os nossos momentos tristes e os nossos momentos alegres, mas independentemente do que nós estamos passando no momento, a maneira como nós acolhemos a pessoa que chega ali, ela precisa ser valorizada. Com certeza. E é por isso que nós começamos com ações
graças a parceiros também que chegaram até nós Aham. e proporcionaram para as meninas, para as nossas assistentes, psicólogas, motoristas, esse Aham. momento de cuidar de quem cuida. Então, essa secretaria é uma secretaria que a Você tem pessoa. muito orgulho de Eu falar, né? tenho, Você fica emocionada. eu fico emocionada. Sabe por quê, Fer? Como eu disse a você, eu sou professora de língua portuguesa. Aham. Durante 25 anos da minha vida, eu trabalhei na rede estadual de ensino, Aham. sou efetiva na rede estadual de ensino e Aham. trabalhei na rede privada de ensino. Aham. E gosto muito do que eu faço e tenho orgulho danado da minha profissão. E hoje, a função que eu estou ocupando Aham. é uma função que vai ao encontro do que eu fazia na sala de aula. Que legal. E aí eu tô tendo a oportunidade de poder fazer política pública. De pelo menos talvez nem conseguir fazer tudo que eu como secretária que estou e que vejo e que enxergo, Mas só. acho que seja necessário. Aham. Mas pelo menos eu tenho a oportunidade de ser ouvida. Aham. Ainda mais agora, trabalhando num governo, Aham. chegou o prefeito Coronel Fábio Cândido. Aham. Você sabe que eu estive, né? Eu fui candidata a vice-prefeita ao lado do Dr. Valdomiro Lopes. Ah, Nós é? perdemos a eleição. Aham. Mesmo assim, o Dr. Valdomiro Lopes teve Aham. a sabedoria de apoiar o Coronel Fábio, Aham. que como ele sempre me disse, né, Ah. Rose, nós temos que estar do lado do bem. Aham. E do lado do bem Aham. é uma pessoa íntegra, é uma grande figura humana. E o Aham. que eu tenho percebido, Aham. tendo a oportunidade de trabalhar ao lado do prefeito Aham. Coronel Fábio Cândido, Aham. a oportunidade de deixar a gente trabalhar com liberdade, Que bom. a confiança no Que- trabalho técnico, na integridade. Uhum. Então, quando você tem um gestor que, respeitadas as demandas, os Aham. limites institucionais, Aham. mas ele permite que você, olha, o problema é esse, vamos tentar sanar assim, Aham. pelo menos te escuta, Aham. é isso tudo que faz com que a gente faça um Aham. bom trabalho. Aham. Então, nos 6 meses de governo em que estamos, é lógico que quando a gente fala da pessoa com deficiência, Aham. quando a gente fala da igualdade racial, da Aham. promoção dessa Aham. igualdade, ou quando nós falamos de se combater a violência contra a mulher, Aham. é lógico que parece, eu sinto, Aham. que nesses 6 meses, diante de tudo que nós estamos Aham. tentando fazer, Aham. modificar, aprimorar Aham. o que já havia, Aham. parece que é tão pouco. Aham. Eu acho que tem muitas coisas ainda que nós temos e devemos de fazer E o a que, essas pessoas. e o que você está pretendendo fazer a partir de agora? Já se passaram 3 meses. O que você quer fazer? Tem cursos lá? O que você quer fazer? O que você fala? Isso daqui é curto prazo, isso daqui é médio prazo, isso daqui é longo prazo. Tem como você Isso. falar um pouquinho disso pra gente? A curto prazo que a gente começa, né, tem um sonho, desejo, já está começando a colocar em prática muita coisa Aham. em relação ao departamento PCD, é Aham. nós ampliarmos ainda mais Uhum. desse 9º balcão da empregabilidade, por Aham. exemplo, o Aham. número de empresas parceiras, Aham. o número de vagas, o que Aham. que nós temos de fazer aí a médio e longo prazo. Já começamos um Aham. pouco a Aham. olhar um pouco para como que está a formação da pessoa com Aham. deficiência, preocupados muito em... Nós temos a pessoa com deficiência, ela recebe o BPC, né? Aham. Esse Então, medo qual de o maior... perder, medo de perder o nosso. E Isso, não conseguir reativar depois, né? exatamente. Aham. Então, qual o principal desafio nosso? De Aham. mostrar para ela que, às vezes, muitas vezes, eu encontro um emprego, Aham. você tem, mas você tem medo de perder o BPC. Aham. Então, assim, de nós trabalharmos essa questão, né? Aham. E não é bem assim. Na verdade, Aham. você pode, durante 2 anos, então você está Aham. empregada Aham. e depois você continua recebendo Aham. metade do BPC, não é Aham. isso? Continua recebendo uma parte e aí se você é desligado, imediatamente você pode reativar o BPC. Exatamente. Então, Aham. tentar conscientizar a Aham. pessoa com deficiência de que ela tem que aproveitar esse momento, né? Essa oportunidade para a formação,
para se aprimorar nesse Aham. sentido. Você tem cursos lá para capacitar as pessoas com deficiência? Ou ajudar a mulher que foi violentada a buscar uma oportunidade de trabalho, a começar a vida, porque é muito doloroso. Sim. Para quem não sabe, eu já comentei aqui com a Leonora, eu mesmo já sofri assédio sexual e foi muito complicado. Então, como é que a gente coloca essa mulher de volta à vida normal? Isso é muito complicado e doloroso. Exatamente, Fer. O que que acontece? Nós temos hoje um parâmetro, cerca de 40 medidas protetivas que foram expedidas pela Vara de Violência Doméstica, elas são retiradas mensalmente por essas mulheres. E o que que tem nos preocupado? Tem nos preocupado bastante o fato, nossa, quais os motivos pelos quais essa mulher está retirando a medida Que protetiva. sofreu E aí, o que que nós vimos? Muitas vezes, adianta eu pedir uma medida protetiva, mas eu não tenho trabalho, meu marido, meu companheiro se afasta, mas eu tenho os filhos e às vezes ele levava à escola e eu preciso. Então, tem muitas dificuldades. contribuía com certeza de alguma forma, porque ela ficou por conta dos filhos e ele que trabalha. Então, ela fica de mãos atadas ali. Exatamente. Baseado nisso, Fer, Aham. em agosto agora, setembro, mais ou menos, nós vamos começar o nosso primeiro balcão de emprego para mulheres, intitulado Salto Profissional. O Salto Profissional é um grande número de empresas, um número considerável de empresas que se interessaram pela nossa demanda, ou seja, são vagas que nós já sabemos que essas empresas têm e serão destinadas a essas mulheres em situação de vulnerabilidade ou as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Como nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós vamos começar a fazer um filtro nas nossas mulheres que pediram a medida protetiva, ou melhor, que pediram a retirada da medida protetiva, entender o porquê, às vezes pediu a retirada porque não tinha trabalho. Depois as nossas técnicas, assistentes e psicólogas, vão fazer a busca ativa desse grupo de mulheres que passaram por nós, né, que passou por nós, para ver se ainda elas estão trabalhando ou não, e são essas mulheres que terão prioridade no nosso balcão de empregos. Então, Perfeito. essa é uma novidade fresquinha aí para você. Posso te pedir uma coisa? Pois eu nem combinei isso com você, mas eu vou falar aqui, tá? Tá. Cada coisa que você for conseguindo, você tem liberdade de vir aqui no podcast contar pra gente. Porque eles são importantes. Pessoal, isso daqui é uma coisa de utilidade pública, tá? Não é pra mim, é pra todo mundo, pra todas as mulheres, todas as pessoas com deficiência. Porque a gente precisa saber. Eu trouxe a Rodrigo aqui porque tem que mostrar o que está sendo feito e o que vai ser feito, tá? Não é uma coisa só em inglês ver. Não, tem que mostrar que funciona. Então, assim, é um trato nosso. Se quiser fazer esse trato comigo, as coisas irem andando, você vem aqui contar pra gente. Pode ser? Vai ser um prazer enorme fazer isso. E eu gosto muito disso, porque sai daquela questão da teoria, o que você quer fazer e depois o que você fez, né? Inclusão é a questão. É para colocar em prática. O nosso podcast tá aqui para colocar a inclusão e tudo em prática, entendeu? Por isso que tem que ser colocado em prática. Porque falar é fácil. Falar é de colocar em prática as coisas, tá? Então eu já te peço esse dia, irmão, tá? Vai ser um prazer. Tá? Outra coisa importante também, Fer, é que nós constatamos que muitas pessoas com deficiência, elas não sabem os direitos delas, sabe? Sim. Então, nós já pedimos uma campanha, começamos a elaborar, né? Já elaboramos uma campanha, cartazes nos ônibus. Então, nós vamos distribuir, colocar nos ônibus, afixar nos ônibus cartazes do Departamento da Pessoa com Deficiência, mostrando todos os nossos serviços, né? Ou seja, fazemos todas as carteirinhas, né? Dos autistas, nós... temos a academia ali, a academia nossa hoje atende a mais de 90 pessoas
com E deficiência tem ali, personal lá? Como é tem, que nós funciona? temos 3 educadores físicos, Legal, Fer. eu não fui Olha lá que aquele dia, maravilha, por cara. favor. Eu tenho que conhecer. Eu Sim, não conheço, cara. 3 educadores físicos que ficam ali auxiliando, Aham, ajudando, né, a aham, pessoa com deficiência. O aham, que mais que nós temos? Nós temos uma van, Fer. Nós aham, temos uma van que vai buscar a pessoa com aham, deficiência, caso ela não consiga vir para cá. aham, Na van, nós contratamos esse 3º educador físico para aham, que ele acompanhe, em caso necessário, né, aham, dentro da van, que ela aham, comporta 4 cadeirantes. Então, nós aham. temos um Que legal, motorista para isso, para que buscar legal, você que para ir para legal, academia e voltar, que legal. Isso é muito justo. sabe? Então, E tem isso uma coisa de, precisa. de levar no médico, de levar nas coisas. A secretaria já pensa nisso? Em relação à questão de levar ao médico essas Aham, questões, a gente ainda não tem aham, esse trabalho, né? Então, a aham, gente deixa a questão da saúde aham, para isso. aham, Mas não significa que, dependendo, né, da situação, como nós, o que nós tivemos recentemente? Nós aham, tivemos um caso de uma cadeirante aham, vítima de violência doméstica, ou seja, então, nesse caso, você tá vendo? aham, Então, é um outro olhar que a nossa secretaria, isso a longo prazo, infelizmente, eu vou falar aqui a longo prazo, por quê? Porque a gente precisa, estão começando com uma coleta de dados em aham, relação a mulher sofrer violência aham. doméstica já é um problema sério. Sério. Agora, quando a mulher é cadeirante, é deficiente física e sofre violência doméstica, Porque na verdade é dupla vulnerabilidade. Porque já é exatamente, mulher. não dá. Não dá. Quando eu falo a longo prazo, assim, Aham, tá? Nós estamos começando a coletar aham, os dados, aham, a quantidade de mulheres que são vítimas. aham, Então, nós estamos começando a fazer esse trabalho, porque você sabe, né? aham. Política pública se faz com É evidências, lógico. né? É lógico. Exatamente. Então, nós já estamos articulando tudo isso para Aham. nós trabalharmos aí essa questão da mulher, da pessoa com deficiência vítima de violência Você doméstica. falou do emprego apoiado, das coisas de inclusão de trabalhos, e eu fiz o curso de emprego apoiado. Você Eu fez? conheço bastante. E aí, tem alguém que leve para as empresas o quão é importante fazer essa cultura entre a pessoa e a empresa. Já tem isso funcionando? Mostrar não deveria nem... A gente deveria nem precisar disso. Mas mostrar o quanto a inclusão é importante para a empresa. Tem essa cultura já? Vocês já estão fazendo esse trabalho? Estamos, o nosso departamento PCD, nós temos as pessoas, por exemplo, quando essa pessoa com deficiência, quando elas são contratadas pela empresa, Aham, a nossa equipe vai à empresa aham, e ela promove juntamente com a empresa a Aham. integração dessas pessoas. aham, Então, as visitas que nós estamos fazendo a Aham. algumas empresas têm aham, mostrado assim para nós o quanto que esse trabalho tem sido efetivo, aham, o quanto que é importante aham, não só falar sobre inclusão, incluir, aham, mas sobretudo integrar. aham. A E cultura integrar, inclusiva. exatamente, integrar implica o quê? Aham, Que as outras pessoas que trabalham comigo, que talvez não tenham nenhuma deficiência, mas que lógico. elas entendam das minhas aham, limitações, aham. que elas entendem, eu falo das outras pessoas, os funcionários, Todo mundo. os gerentes, todo mundo. A exatamente. equipe toda. É isso, é toda a A equipe equipe. toda. É isso que vai garantir o Aham. sucesso da inclusão, a inclusão com integração. Olha, Então, a eu me nossa coloco à equipe já faz disposição isso. para que se precisar de alguma coisa, eu poder estar junto e poder ajudar. O que eu puder ajudar, Com eu... certeza, tá? você pode ter certeza que Tá. nós vamos Porque chamá-la assim para nos ajudar. gosto de fazer isso. Eu gosto de mostrar de fato que dá para fazer isso. E isso é muito importante. Você é um grande exemplo Sabe? disso, né? Sabe? Porque a gente já ficou, como eu falo, a questão racial e a questão de deficiência, então a mulher é cultural. É, Então está na raiz. E tem exatamente. que ir desmontando e construindo os caminhos, né? Eu sou filha, eu falo assim sempre, né, com muito orgulho que eu sou filha, meus pais já faleceram, mas eu sou filha de uma empregada doméstica e de um mecânico que acreditaram ao criar os 4 filhos que a única forma de nós nos ascendermos socialmente
era através da educação. Pois é. E meu pai, ele era deficiente visual. Ai, que A minha legal. mãe, no finalzinho, assim, né, da vida dela, também é uma deficiente física, né, devido às Aham, limitações, aham, cirurgias na coluna. ficou com mobilidade reduzida, né? Exatamente, mobilidade reduzida. Aham, E por que que eu estou dizendo isso para você? Estar à frente desta secretaria, como é importante quando nós ou como mulher preta que sou, quando nós vivenciamos na pele aham, todos os desafios das pessoas com as quais nós estamos ali para cuidar. aham, Quando nós vivenciamos na pele, nós não podemos nos silenciar. aham, Então, o meu papel ali, a minha função ali, é a de olhar, é de enxergar para todas essas pessoas, sobretudo porque sou uma delas, sobretudo porque vivenciei muitas eu dificuldades. imagino. Então, isso é o mais importante, é o mais bonito quando você ocupa, né, Ó, um cargo público. ó, Tá? Então, eu gostei do que você disse no começo da nossa conversa, aqui antes de começarmos o podcast. aham, O questionamento que você fez, nossa, não dá para ficar numa secretaria só para enfeitar. aham, Então, você tem que ter vergonha aham, disso, né? Então, aham, você precisa estar ali. Para aham, que você está? aham, O que você deve fazer? aham, Como você deve fazer? E aham. não será a salvadora da pátria, não. Não, não, Infelizmente, não vamos não. Mas conseguir. e o legado que você quer deixar? Você vai Exatamente. sofrer ali. Qual o legado que a Rose quer deixar ali? Porque a Rose, a outra fulana vai passar. Mas o legado da Rose quer. Onde vai ficar? Entendeu? Entendi. Tem que deixar a nossa marca. É o teu propósito. É isso que eu É. quero. O único que você deixou de quer. O seu propósito, o seu legado. Entendeu? Ajudar, né? Cada Aham, vez mais aham, essas pessoas. aham, E me ajudar. aham. Porque todo mundo Deixar. quer. Todo Exatamente. mundo quer. Ser eternizada Aham, na mente das pessoas, aham, porque eu estou como secretária, aham, amanhã posso não estar aham. mais. Porque Mas independentemente disso, você vai ser lembrado por professora, por secretária da minoria aí, que é a maioria. E aí, qual é o legado que a outra quer pra deixar? de respeito, de força, de Obrigado, resiliência obrigado, Leclerc. e de humildade, Obrigado, Leclerc. né? O tempo todo. De Obrigado. mostrar, aprendi que a gente, o tempo todo, né? Meus pais me ensinaram, você vê, você pega o meu currículo, eu falo, nossa, sou professora, tenho pós-graduação, Aham, estou nada disso, as pessoas que me construíram são pessoas que não aham. tiveram estudo nenhum. Porque o cargo passa. O cargo passa. Mas e se tirar o cargo da Rodrigues? Quem que é o Rodrigues? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu sou nada. Eu não quero não ser nada. Entendeu? Então, qual o legado que... não o cargo da Rodrigues, mas a Rodrigues, a essência da Rodrigues que é deixar ali. Eu acho que é isso que vale, né? Entendeu? Nessa vida. Eu não falei do Departamento de Igualdade Racial, Vamos lá, né? vamos Vamos lá. falar da Secretaria da Vamos Mulher, lá, esse vamos. departamento maravilhoso Vamos da lá, igualdade vamos lá. racial. A igualdade racial funciona na nossa Casa Afro. Aham. A Casa Afro você conhece, Fernando? Não. Olha só. Você tem que me levar. Temos Você tem que. que levar. Com sim, certeza. Todos os departamentos que eu não conheço nenhum. Nós temos uma Casa Afro que fica ali na Zona Norte. Aham. A Casa Afro é um equipamento do governo do estado de São Paulo. Aham. E ali funciona o nosso departamento. Aham. Então, ali, nós oferecemos oficinas, Aham. formação, Aham. temos o SOS Racismo. Aham. Então, as pessoas nos procuram Aham. para tirar dúvidas em relação a se sofreram ou não racismo. Aham. Oficinas voltadas à promoção da igualdade racial, ao Aham. respeito da cultura, da Aham. diversidade, Aham. seja para negros, seja para quilombolas, Aham. seja para indígenas, Aham. seja para imigrantes. Aham. Então, agora, a curto prazo, Aham. nós já estamos começando em parceria com a Secretaria da Educação, com a Unesp, Qual na Unesp figura tá? maravilhosa da nossa professora Mônica Galindo, né? Que legal! Que está nos ajudando muito Que legal! colocarmos realmente em Que prática legal! a Lei 10.639, que é Aham. uma lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Que A maravilha! partir do momento que essa lei ela é obrigatória nas escolas
e Que legal. realmente trabalhada de maneira Que legal. efetiva, Que legal. com certeza as nossas crianças vão crescendo Que legal. conscientes Que legal. de que tolerar o que é diferente É normal. é o que deveria nos É, tornar mais humanos. com certeza. Entendeu? Aham. Então, ali nós já vamos Perfeito. começar uma oficina de formação para professores, Aham. educação étnico-racial, Aham. começando com a famosa agora, ó, também fresquinho para você, hein? Ah, HTPC na casa, ou que seja, o legal. HTPC é a hora de atividade que o Ai, professor tem para formação. Você Ah, sabe, né? Que você é professora como eu. Por ah, que não essas formações ah. agendadas e serem feitas naquele espaço maravilhoso Que que legal. nós temos na Casa Afro, Que legal. né? Que legal. Eu tenho que dar um pulinho nesse lugar. Por favor, vamos marcar, viu? Vamos Vamos marcar. marcar. Olha que Tá marcado. você sabe que nós teremos também na Casa Afro, Ah. em breve, o mês que vem, Ah, uma parceria com a Secretaria de Esporte. Ah. Obrigada, Clebinho Kizumba, aí, pela oportunidade da sua equipe oferecer aula de dança, de ginástica que para a legal. terceira Que idade, legal. para a moçada aí. Que legal. Então, assim, a gente está com muita vontade de Que legal. trabalhar. E pede pro Clebinho lá, eu não conheço ele, tá, pessoal? Pede ele colocar graça. bastante esporte para as crianças, viu? Sim! Pra criança, pessoal, porque o esporte e a educação andando junto aí, ó, muda muita coisa. Muito. E seria muito legal o Rio Preto ter esse emblema. Porque Mirassol tem, várias Sim. coisas tem, futebol e que tem. Então, vou decidir isso pro poder público pra gente poder ter um lugar de destaque no esporte também. Com certeza. E Rio Preto tem tudo para isso, Tem né? tudo. Mais de 500 mil Tem habitantes. tudo, Não é verdade? tem É uma tudo. oportunidade Tem única. tudo, tem tudo. E voltando na questão das mulheres Sim. e das coisas, o que eu que tô oferecendo, que tô sofrendo alguma coisa, como é que eu chego a vocês? O que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Seja pra deficiência, mulher, eu tô precisando de ajuda, onde é que eu vou? A Onde é mulher que eu está vou? sofrendo violência, seja mulher com deficiência, seja mulher em relação a todo tipo de mulher. Aham, Então, você pode. Se você teve uma agressão física, aham. a mulher, quando ela chega na UBS, obrigatoriamente o médico já tem que fazer essa notificação. Sim. Notificou, nós já temos, eles já chegam no nosso centro ali de Aham. referência e atendimento à mulher, que é o nosso CRAM, seja na Zona Norte, que Aham. fica uma casa nossa que fica ali na Avenida Aham. Mirassolândia, próximo ali, Aham. seja na nossa secretaria, que fica aqui na Bernardino de Campos. Aham. Então, essa mulher, ela vai ligar para o centro. Ah, tem uma novidade legal aqui para você também. O alerta do Se ela, devido à aplicativo, não? mobilidade, ela vai ligar no 190, que vai ser encaminhada para a cabine Lilás, tá Aham. bom? Suponhamos que seja no final de semana, ou que você precise aí de um atendimento especial. O 190, ligando para a cabine Lilás, se for durante a semana, quem vai até você? A Patrulha Maria da Penha. Aham. Nós temos ali na nossa secretaria, nossa Patrulha Maria da Penha, maravilhosa, faz um Aham. serviço de excelência. É. Para você ter ideia nenhum caso de feminicídio, a nossa Patrulha da Penha, que existe há 5 anos, Aham. todas as pessoas que foram monitoradas, tiveram a medida protetiva expedida e foram monitoradas pela patrulha, nossa patrulha, nós tivemos um caso de feminicídio. Só uma morte. Não tivemos nenhuma morte, porque o trabalho efetivo dessa equipe, Uhum, sabe? Então, a uhum. mulher, ela vai, ou ela pode se dirigir ao CRAM, lá na Secretaria da Mulher, ou lá na próxima Avenida Mirassolândia, Aham. ou ela pode ligar para o 190, Aham. ou ela pode ir direto na delegacia, na DDM, que funciona E agora tem um 24 horas. aplicativo, não tem? Tem. De alerta, Isso. de... Isso. A mulher que pediu uma medida protetiva, no Aham. celular dela já é baixado um aplicativo Mulher Segura, Digiform Mulher Segura. Caso o agressor se aproxime, então ela já clica Isso é pra quem tem a medida a protetiva. medida protetiva. Então eu não posso ter. Na verdade, esse aplicativo é para quem tem a medida Aham, protetiva, aham, né? aham, E aí, aham, mas, caso aham. você não tenha pedido a medida protetiva aham. e está sofrendo agressão, Aham, você liga vai no ligar para o 190. 190 e aí um destacamento aham. aí, a GCM ou a Aham. Patrulha Maria da Penha, Aham, vão diretamente ao local. aham, aham.
E as pessoas com deficiência que querem alguma oportunidade, precisam de alguma ajuda, procura lá também Sim, mesma coisa, a Aham, Secretaria da Mulher, Departamento da Pessoa com aham. Deficiência, que automaticamente já é passado para a nossa patrulha É só e para o CRAM. mas se eu precisar, tipo, eu quero arranjar um trabalho, eu quero fazer alguma coisa, ou não sei o que fazer, tô precisando de alguma coisa, do surdo, de alguma coisa. É só me dirigir na secretaria que eu já sou Exatamente, só encaminhado. ligar na Secretaria Você da quer dar o Mulher. telefone? Sim, eu vou pegar aqui o telefone. Já já eu passo para você, pode Tá, ser? tá. Deixa eu ver, eu não sei de cor, Rose. Você sabe o telefone da secretaria? A Rose vai passar ali a minha Tá, assessora. tá. De cor ali, muitos E números. tem algum recado que a gente esqueceu de falar aqui que você gostaria de dar, Rosicler? Tem sim. O que você gostaria de falar mais? Aproveita que o espaço é teu. Ai, que O bom, que espaço é delícia. nosso. Ah, tá. Na nossa secretaria, nós também oferecemos, a nossa equipe Departamento PCD Hum. oferece toda quarta-feira os grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos podem participar os nossos usuários e Aham. também os membros da família. Então, Ah, nesses grupos reflexivos, são grupos em que há a roda de conversa, mas também são grupos em que há atividades, manuais, atividades que estimulam. Então, as datas calendarizadas, por exemplo, festa junina. Então, é todo feito tem voltado para festa tem... artesanato. Ai, que Então, é todo um legal! trabalho que para promover ainda mais a integração Que legal! dessa pessoa, sabe, com Que legal, que legal. deficiência. E sempre nas datas vocês fazem alguma coisa de comemoração lá na secretaria? Sim, se não for na secretaria, Aham, é vai no ser Departamento da Igualdade vai ser Racial, ali no nos núcleos PCD. ali, né? Sim, sim. Então, Pô, nós que fazemos. legal. Você já está convidada, hein? Não, eu quero, Olha. ó, eu vou fazer um pedido, eu quero conhecer todos esses núcleos aí, pode ser? Das pessoas com Pode, podemos deficiência. marcar. Tá, vamos marcar. Então, depois desse podcast a gente Vai marca ser um aí, a gente prazer. vai fazer alguma coisa aí que é bem legal. Vai ser um prazer enorme. Mas pode falar o número aqui também, já pegou? Pegou, Rose? Rose? Vou falar aqui, ó. A Rose Pode já falar. trouxe, olha que maravilhosa. Pode Três- fazer aqui, Rose. 3203-3880. Você coloca aí, João? Tem como Coloca aí, colocar João. no GC, João? Por favor. 3203-3880. 3203-3880. Ok? E agora uma novidade, né, que eu gostaria de dizer. Aham. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, olha que maravilha, Aham. Fernanda. Rio Preto foi a primeira cidade contemplada Aham. com a mulher, ela foi vítima de violência. Aham. Ela vai ligar para o 99 táxi Ah, e ela vai poder. O táxi vai lá, o 99 busca a mulher, leva para o nosso CRAM, aham. leva para a DDM, leva para a secretaria, se for o caso. Aham. Então, leva para uma rede de apoio Aham. dentro aqui de São José do Rio Preto. Isso de segunda a sexta? De segunda a segunda. De segunda a segunda. Olha que Que maravilha. legal. Quando isso já está sendo Isso dado? já está funcionando. E deixa eu Então- perguntar, lá naquela área azul, na área azul, eu como pessoa deficiente, eu já posso falar ele pegar a área azul ou você não sabe dessa informação ainda? Então, provavelmente o nosso prefeito Coronel Fábio Cândido, né, Aham. já está analisando essa Aham. questão, Porque né? você não Foi foi uma. outro dia e Sim. você já tá aqui, por isso que eu perguntei. Não, com certeza já está analisando essa questão, né? Aham. Haja vista a maneira como nós acabamos pegando essa prefeitura, Aham. mas tenho certeza que tudo que foi uma promessa, né, do nosso Aham. prefeito, só Aham. um tempo para a gente colocar em prática, Ah, com então certeza. Tá bom. Então Tá bom? Então tá bom. Você queria falar mais alguma coisa que eu te cortei? Tô regalinha Sim. ali, ó. A Rose, olha lá, ó. É. Rua Bernardino de Campos, 4075, é o endereço da Secretaria da Mulher, da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. O que eu queria falar para você e para vocês que estão assistindo aí, Ah. é muito importante esses espaços.
É muito importante Obrigado. que você promova esses espaços para Obrigado. que nós possamos falar um pouco dos nossos Obrigado. serviços. E a oportunidade também de voltar aqui, como bem você disse, Fer, Volta. de voltarmos aqui para Volta. comprovarmos exatamente todas as ações que Volta. estão sendo planejadas, executadas Volta. pela nossa secretaria. Volta é o Porque pedido que eu faço. é uma forma efetiva de as pessoas cobrarem, visualizarem o que está sendo feito Aham. e também do poder público mostrar Aham. o que está sendo Aham. feito, né? Aham. E eu queria, assim, agradecer pelo respeito, Imagina. pela oportunidade, Estamos aqui pela pra isso. consideração, Estamos aqui para isso. tá bom? Estamos à disposição de O vocês. podcast está aqui para ajudar e para mostrar as coisas. A gente não está aqui para falar sobre fofoca, a gente está aqui para trazer conhecimento e informação. E por isso eu te chamei aqui. Quando me falaram de você, eu falei, não, vou trazer ela aqui porque ela vai agregar muito. E muito obrigado, querida. Eu que, De todo coração. eu que agradeço, viu? De coração. Muito obrigada Ó, mesmo. a gente tem um quadro aqui de perguntas para Fer. Você gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Você tem curiosidade? Uma pergunta para você? É. Nossa, tem muitas perguntas, hein, Pode. Fer? Você é pedagoga Aham, formada, aham, fez outras faculdades, né? aham. Você já teve a oportunidade de dar aulas assim diretamente com menores, com crianças? Ainda não. Eu tenho esse grande sonho ainda de poder dar aula, porque aula é uma coisa incrível. Você tem noção, agora eu vou te falar um pouquinho da minha história. Sim. Eu sou filha de pai professor e de mãe professora. Então, tudo Olha, DNA. Hoje a gente tem em casa a Carol, que é formada, a minha irmã mais velha, que é formada em letras também, então tá no DNA, igual você, tá no DNA. Então eu não tive a oportunidade ainda, pelo preconceito ainda que as pessoas têm, por colocar uma pessoa com deficiência, mas eu me realizo um pouco, quero essa oportunidade ainda, que eu distribuí muito currículo ainda. Na época que eu estava tentando arrumar trabalho, não me deram a oportunidade, distribuí muito currículo. E é interessante tocar nesse assunto, porque era assim, para eu poder entrar na universidade, eu tinha que falar que eu queria fazer o curso. Porque teve muita gente ali, Rodrigo, que pegava meu currículo na calçada. E isso não ia demais aqui. Porque eu falei, cara, Deus, eu estudei tanto pra ser tão espizinhado desse jeito. Então, assim, hoje, um dia eu quero dar aula, quero ter oportunidade. Mas hoje eu me realizo dando as palestras. Então, aí eu... É isso que eu queria falar para você, né? A educação que extrapola os muros da escola. Então, o seu trabalho é de uma verdadeira educadora, de levar verdades, sensibilidades, oportunidades para tantas pessoas. E como tem um podcast que tá no YouTube, eu não fico fechado enquanto parede. Exatamente. Agora já todo mundo. Já mais famosa ainda. Entendeu? Então todo mundo vai saber. Então, é isso. Exatamente. Obrigado, Parabéns. Querido, obrigado. Parabéns. Rose, te adorei. Adorei, Fer. Prazer enorme te conhecer, viu? Tô emocionado. E eu quero voltar, hein? Tô feliz. Pode voltar. Qualquer pessoa lá da Secretaria Racial, a moça lá da Unesp que quiser. A Mônica, sim. Já tá. Vamos convocar todo mundo E aí. o vereador Abner Tofanelli. Ô, doutor Abner, vamos fazer uma listinha pra trazer o pessoal aqui pra falar. Ok? Pode ficar E tranquila. ó, sempre que for fazer alguma coisa, vem aqui pra gente divulgar. Tá? Pode ficar tranquila. Virei. Pessoal, Promessa. obrigado pelo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem vocês eu não ia poder fazer esse podcast tão rico e maravilhoso de conhecimento e informação. Um grande beijo a todos. Até o próximo episódio, porque inclusão é a questão. Valeu. Beijão.